Senhor nos deu um lindo dia para esta adoração. E nós estamos aqui esta manhã em celebração do maior evento que já se deu no mundo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ele foi grande em sua morte, porém, homens podem morrer, porém, nunca houve um homem que pôde ressuscitar a não ser ele. E é aí onde nossa esperança se encontra esta manhã, na ressurreição do nosso Senhor. Ao entrar esta manhã, caminhando pelo corredor entre os bancos, eu parei alguns momentos ali atrás para olhar. Olhei para a audiência e pensei, cedo esta manhã, estão as pessoas em expectativa para virem e ouvirem a leitura da palavra e o cântico dos hinos. E é uma comemoração daquele que mantém nossas vidas em sua mão hoje. Eu pensei nos rostos que costumava ver de madrugada anos atrás. Eles se encontram nestes cemitérios por aqui, esperando o evento da ressurreição deles. Pensando nisso, ora, nos traz a este pensamento que hoje nós estamos aqui. Nós não sabemos exatamente a que tempo seremos levados para o lugar de onde eles se encontram esta manhã. E então, com isso em vista, que tipo de pessoas deveríamos ser e como deveríamos nos aproximar desta ressurreição de hoje? No livro de Jó, no capítulo 19 e no versículo 25, estas poucas palavras. Eu sei, o meu Redentor vive. Foi a profecia de Jó e suas palavras, depois que ele viu este dia que nós estamos adorando hoje, em que estamos adorando a ressurreição. Crossing around over parts of the world and seeing different forms of religion. Eu cruzando por partes do mundo e vendo diferentes formas de religião, as diferentes fases de adorações, levaria um tempo demorado para tentar explicar os diferentes fenômenos de religiões deste mundo. Porém, hoje, sabendo que temos diante de nós um grande dia e que nos reunimos aqui esta manhã, exatamente para esta adoração de madrugada por alguns momentos, nós retornaremos então para os nossos lares e estaremos de volta para o que nós esperamos hoje, um culto de cura. Nós tivemos somente umas 2 ou 3 vezes, desde que nós estivemos nos cultos, porque normalmente, vindo ao tabernáculo, por aqui, nosso povo de casa, aqui, a unção do Espírito Santo parece que ele não vem da maneira certa aqui, porque é onde moramos. Uma vez foi na escola de 2º grau de Jeffersonville, e então uma vez foi aqui no tabernáculo. E desde que acordei esta manhã, eu aparentemente cheguei um pouco atrasado, porém isso foi com um propósito. Eu estava acordado esta manhã muito antes do dia e esperando, e eu simplesmente creio que nós estamos frente a um grande culto hoje, no culto de cura. E os rapazes, nós vamos dar-lhes os cartões agora, e eles os distribuirão esta manhã, às 9 horas, para os cultos de cura que se aproximam. Eu creio que o Senhor vai nos dar uma ótima ocasião. Assim que nós o adoraremos em oração e em cântico, e no falar da palavra. E então tentaremos sair daqui hoje, esta manhã, às 7, se possível, para que cada pessoa possa voltar e ter tempo adequado para aprontar-se para o culto. Os cartões de oração serão distribuídos exatamente às 9. Deste modo, não interferirá com o restante dos cultos. Então, hoje à noite, naturalmente, há culto de batismo também. Nós desejamos que todos vocês estejam presentes nesse. Os visitantes dentro de nossas portas e assim por diante. Nós estamos tão felizes de termos vocês, esta manhã, ver este culto do nascer do sol e o tabernáculo completamente cheio.
Agora, sobre diferentes pensamentos, agora, hoje, de adoração religiosa, em muitos lugares, adoram os ancestrais que partiram. Por exemplo, se nós fôssemos à China esta manhã e falássemos a palavra de Deus, ou Japão, eles se perguntariam de que Deus se estaria falando, porque cada pessoa que morre é um Deus tão logo que ele morre. E se nós vamos até onde os adoradores de Buda, ou os os muçulmanos, eles não creem que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eles não creem que ele até mesmo morreu. Eles dizem, ele pegou um cavalo e saiu e foi para o céu. Porém, hoje, nós realmente temos a verdade e a luz da vida. Não há nenhuma dúvida em minha mente hoje, como um pregador do evangelho, do cristianismo, eu absolutamente não tenho nenhuma dúvida em minha mente, sem sombra de dúvida, que nós positivamente temos a verdade selada. Essas outras religiões podem estar bem, porém, nós temos a verdade. Se nós notarmos hoje que, observe as estações, seguramente o grande Deus do céu, que fez todos os céus e a terra, fez... Se você pode ver a maneira que sua mente estava funcionando, como ele tem o outono do ano, a morte, então a primavera do ano, a ressurreição. Em ordem, você tem que morrer com o fim de ter ressurreição. É através da morte que sempre traz vida. Você somente vive através da morte. Você já parou para pensar nisso, que a raça humana vive através da morte? Algo tem de morrer para que você possa viver. Alimento, a vida da planta, a vida do animal, tudo morre. E através dessa morte, nós comemos o alimento. E o alimento que nós comemos, a substância morta de alguma outra coisa, produz a célula de vida do sangue que entra em nosso corpo. Deste modo, nós somente vivemos e crescemos e respiramos e comemos por uma vida, e agora, e pela morte. E nós temos que ter morte para produzir vida, então. Agora, esta mensagem que se nos leu esta manhã, nós a chamaríamos de a Grande Comissão, pois é a última comissão que nosso Senhor deu aos seus discípulos. Para ir a todo o mundo e pregar estas gloriosas boas novas da ressurreição a todo o mundo como testemunha. E então ele retornaria. E que sinais e maravilhas acompanhariam esta mensagem que havia de ser pregada. E hoje, nos países, nós encontramos até mesmo sob a religião cristã, que nós encontramos pessoas na América, muitas delas, com todo digno e devido respeito a isso, nós tentamos encontrar grandes igrejas e catedrais e grandes programas e assim por diante também. Na Páscoa, hoje, as grandes igrejas e as cruzes são polidas para este grande culto de Páscoa. E hoje, literalmente, dezenas de milhares e milhões de dólares são gastos em flores para Páscoa e assim por diante, para serem colocadas nos altares, para decorarem estas grandes igrejas e catedrais que temos hoje. E em Roma, o cabeça da Igreja Católica, ali aquele grande necrotério de São Pedro, onde pessoas mortas estão enterradas, eles adoram dizer na Igreja Católica que nós temos o certo, porque nós temos o corpo aqui de São Pedro, que aqui jaz. Nós temos o corpo de diferentes apóstolos e discípulos, e grandes homens que morreram e seus corpos estão enterrados aqui. E eles estimam isso como se fosse alguma grande vindicação do seu ponto de vista de religião, de que eles têm Deus. Porém, sempre foi minha contenção, amigos, que essas coisas não significam nada.
não significam. Qualquer homem pode morrer e jazer na terra, porém aquele que ressuscitou dela é o que nós adoramos hoje, um Senhor Jesus vivo, ressuscitado, que ascendeu, o qual vive hoje. Muitas pessoas podem morrer. Na última sexta-feira, pessoas rastejaram de joelhos, subindo os degraus do Vaticano. E muitas pessoas foram e celebraram a morte, a qual foi uma grande e trágica coisa que aconteceu a Cristo. Porém, ele teve que fazer isso com o fim de provar que ele era Cristo. Porém, hoje é o dia, a ressurreição. Isto o selou para sempre. Agora ele não está morto, ele está vivo hoje, vivendo em cada coração e em cada pessoa. Homens do passado, como eles aguardavam ansiosamente este dia. Os antigos patriarcas do passado na Bíblia. Abraão, Isaque, Jacó, Jó. Muitos dos antigos patriarcas aguardavam ansiosamente o tempo que Cristo ressuscitaria dentre os mortos. Eu penso em Jó, aquele sobre o qual nós estávamos lendo há alguns momentos atrás, aguardava ansiosamente esta manhã. Quando ele estava velho, avançado em idade, e sua carne estava simplesmente caindo de seu corpo, de chagas. Seu coração estava quebrantado, em aflição, e cada parte mortal de seu ser estava ferecendo. E um grande homem assim, que causou grande impressão ao mundo em seu dia, e ver que tudo que ele era, e a grandeza. Ele disse que ele ia às cidades do Oriente, e os príncipes se inclinavam diante dele devido à sua sabedoria. Porém, aqui estava ele, completamente desnorteado. Tudo havia acabado, aparentemente. Seu corpo estava acabado, sua propriedade estava acabada, seus filhos haviam morrido. Tudo o que ele tinha estava acabado. E então Deus, em sua misericórdia, desceu até Jó, e ele lhe deu um outro sentido, para que ele pudesse abrir seus olhos e ver o dia que quando haveria um corpo que ele receberia. E sabia que viria um justo, o qual ficaria em seu lugar, o qual ressuscitaria o corpo dos mortos e ressuscitaria. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu gosto dessas palavras positivas que ele falou. Não, eu espero que sim. Eu tenho um sentimento que haverá. Essa até que é a atitude de muitos hoje. Eu tenho esperança que algum dia... Porém, Jó tinha mais do que isso. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. O lado positivo disso, não mais no negativo, é tudo positivo. E se hoje, se nós somente tivéssemos uma cruz em cima da igreja, para mostrar o qual isso está bem, que Cristo, nós cremos na morte, enterro e ressurreição de Cristo. Se nós somente tivéssemos alguns corpos mortos de pó, jazendo sobre a igreja, e algumas das pessoas santas que foram enterradas, que isso, nós somente temos isso como esperança. Então nós somos, entre todas as pessoas, as mais miseráveis. Porém hoje, quão agradecidos somos. Nós não temos os corpos mortos, porém, nós temos o Espírito ressuscitado do Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dos mortos triunfante. Não é mais, eu suponho que sim. Você poderia olhar para uma cruz e supor que sim. Você poderia olhar para um corpo jazendo na terra e dizer, suponho que sim, e espero que sim. Porém, quando a visão que apareceu a Jó chegar a se tornar realidade, a ressurreição do Senhor Jesus pelo Espírito Santo no coração, então você tem, eu sei que o meu Redentor vive.
All the shadows, Todas as sombras se desvaneceram, toda a velha escuridão de espero que sim, e talvez sim, e confiamos que será dessa maneira. Tudo se desvaneceu para todos que já fizeram de seus corações um sepulcro para o Senhor Jesus Cristo. Morrer com Ele, enterrado com Ele e ressuscitado com Ele, ressuscitado com Cristo na ressurreição. Esta nova esperança que Deus colocou em nossos corações hoje, esta nova segurança. É uma esperança para aqueles que estão aguardando ansiosamente o tempo. Porém, quando um homem ou mulher já ressuscitou, sei que sim agora. Eu sei que o meu Redentor vive, porque Ele vive dentro de meu coração. Não é maravilhoso hoje que todas as sombras se dissiparam? Bem, eu espero ressurgir na ressurreição. Não mais espero, nós temos a segurança. Isso é tudo. Nós sabemos disso. Não mais espero que sim. Porque algo aconteceu em nossas vidas que tirou todas as sombras. Quando Cristo, o ressuscitado, veio até nossas condições pecaminosas em que nos encontrávamos. E as velhas coisas morreram na crucificação com Ele, no altar. E nós ressuscitamos com Ele. E vivemos com Ele e reinamos com Ele. E assentados agora em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já ressuscitamos com Ele. A ressurreição já passou quanto a nós, porque nós estamos agora ressuscitados com Cristo. Amém. Assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não mais suposições sobre isso. Está tudo terminado. Amém. Eu gosto demais disso. Não mais esperanças, não mais anseios, não mais. Está terminado. Nós estamos agora ressuscitados com Ele, assentados em lugares celestiais. E agora, e dentro e acima disto para a igreja. Você diz então, irmão Branham, o que quer dizer então que nós deveríamos pregar o evangelho disso? Essa é a nossa próxima esperança. Essa é a nossa próxima coisa. Depois que nós somos ressuscitados com Ele, nós temos a grande comissão de ir a todo o mundo e levar estas novas aos outros. Que linda manhã, quando Maria Madalena, Maria, a mãe, foram até a tumba aquela madrugada querendo saber quem removeria a pedra do sepulcro, quem seria capaz de tirar a pedra. Elas seguiram adiante pela fé, crendo. E quando a manhã começou a romper, os sabiás e tudo mais pararam de fazer barulho. E a primeira coisa, a estrela da manhã iluminou o caminho. E como um grande meteoro cruzou a terra e pairou sobre o sepulcro onde ele estava. E um anjo se encontrava ali e removeu a pedra. E ele ressuscitou do sepulcro, triunfou sobre a morte, o inferno e o sepulcro. E disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E hoje ele vive supremamente em nossas vidas, e não há mais suposições sobre isto. Acho que a Páscoa é uma das maiores ocasiões. Se é um tempo que as pessoas regeneradas, nascidas de novo, pentecostais, do Evangelho completo, deveriam estar gritando os louvores de Deus. É na manhã da Páscoa, quando sabem que essa é uma comemoração do que aconteceu a elas. Uma vez mortos em pecado e transgressões, agora ressuscitados, assentados em Cristo, em lugares celestiais, conhecendo que nosso Redentor vive.
Davi, o profeta do passado, disse: ora, minha carne descansará em esperança, porque ele não permitirá que seu santo veja corrupção, nem ele deixará sua alma no inferno. Falando da ressurreição, que Deus ressuscitaria Cristo de acordo com as Escrituras. E nós, ressuscitados com ele hoje, estamos posicionalmente assentados com ele e agora prontos para que o rapto venha, esperando por esse grande tempo. Nossa carne descansará em esperança. Nós sabemos disso. Não há nenhum pouquinho de dúvida em minha mente hoje. Não há nenhum pouquinho de dúvida na mente de qualquer pessoa aqui dentro que já nasceu de novo, que estará lá com tanta certeza o quanto há um céu acima. Você tem que estar. Cada promessa é diretamente para isso. Isso é tudo. Apenas esteja ressuscitado com ele, e então você viverá com ele, o amará, assentados juntos em lugares celestiais, esperando por esse grande tempo. Agora, a grande comissão era para irem, depois que ele ressuscitou dos mortos. Então, a grande comissão era para ir a todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura era para ouvir o evangelho. Essa é a comissão esta manhã da igreja, que cada criatura ouça o evangelho. Então, quando toda criatura ouvir o evangelho, então Jesus retornará novamente. Você já parou para pensar esta manhã no que diz respeito ao retorno? Isso havia se tornado visível? Ele já está aqui conosco agora. Nós algum dia... Agora, hoje, apenas imagine que sua presença está aqui hoje. O Senhor Jesus está num outro mundo, ou numa outra dimensão. Vem aqui hoje em forma de espírito. Seu espírito está se mesclando com o nosso espírito. Nossos olhos não podem vê-lo porque eles ainda são físicos, a não ser que aconteça algo que nós possamos ter visão. Porém, ele está aqui exatamente tão visível, exatamente tão real quanto ele era no dia que ele falou com Maria no sepulcro. Ou ele se encontrou com Cleopas em seu caminho a Emaús. Sua presença está aqui. Pode-se senti-la com aquela carga interior que está do lado de dentro do corpo humano, chamada novo nascimento. A alma foi magnetizada a ele. E de vez em quando vocês deixam suas mentes estarem concentradas nele, crendo nele, depois de um pouco, uma realidade, você pode sentir algo encobrir seu ser. Essa é a vindicação da sua ressurreição. Não é um suponho que sim, não é espero que sim. Porém, para cada pessoa que nasceu de novo, é um sei que sim. Você sabe disso. Está bem ali, e naquele momento você entra em contato com ele. Eu tenho visto santos dizerem, você pode... A presença do Senhor está perto. Eles dizem, ora, há algo. Ora, certamente, ele está bem ali. Bem acima, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está de pé bem ao seu lado. Agora, algum dia, quando formos estar com ele, estes espíritos aqui dentro, que podem sentir aquele espírito, pressionam para entrarem nisso. Então, na ressurreição, quando ele se fizer visível, nós seremos feitos visíveis e teremos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Pois quando nós viermos do mundo espiritual, ele nos trará com ele. Todos que estão mortos em Cristo, Deus trará com ele na ressurreição. Que esclarecimento! Que bendita coisa!
Ó, se eu não tomasse isso, ó, se eu pudesse ser feito rei sobre toda a terra, e me fosse garantido viver 1 milhão de anos, eu não tomaria 1 ano de adoração ao Senhor e as coisas que tenho visto no ano passado e aprendido de Deus por todas as riquezas dos mundos. Esta bendita esperança, depois desse 1 milhão de anos, ou seja o que fosse, eu cessaria de existir. Há algum tempo atrás, o irmão Cox, em pé na parte de trás do edifício agora, e eu, nos encontrávamos à entrada de automóveis que vai até a casa, e algumas rochas trituradas estavam no caminho. Ali havia um pequeno fóssil de algum animal marinho, ou algo assim, que viveu há muitos anos atrás. Eu disse, veja esta coisa aqui. E o irmão Cox disse, irmão Branham, queria saber que idade isso verdadeiramente tem. Eu disse, bem, irmão Cox, isso talvez tenha, os cronologistas diriam, vários milhões de anos, bem antes que esta terra chegasse a ser habitada por seres humanos e as águas houvessem coberto a terra. Aqueles animais talvez viveram há muitos milhões de anos atrás. Porém, ele disse, olha, irmão Branham, disse, não é tão curta a vida humana comparada com essa vida? Apenas pense, esse fóssil ainda permanece depois de milhões de anos. Eu pensei, eu disse, irmão Cox, haverá um tempo quando esse fóssil não existirá mais, não haverá sombra dele, mas porque ele ressuscitou dos mortos, eu viverei e o Senhor viverá para sempre e por incontáveis eras. Quando todos os fósseis houverem desaparecido e todo o antigo tempo houver passado e as sombras cessado, nós continuaremos a viver interminavelmente, para sempre. Porque ao aceitar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos seres imortais, gemendo no Espírito, esperando o tempo de nossa libertação, que nós também estaremos com Ele em sua bendita presença, para vivermos para sempre. Que maravilha! Não é de se admirar que isto tenha animado o coração das pessoas. Não é de se admirar que isto tem trazido pessoas para adorar. Não é de se admirar que as pessoas hoje rastejam de joelhos e tocam pedras, e esfregam cruzes, e assim por diante, porque algo dentro delas, algo no fundo da alma humana, está clamando por algo que não podem encontrar. O fundo clamando pelo fundo. Esse é um fundo clamando. Tem que haver um fundo para respondê-lo. Simplesmente tem que haver. Tão certo quanto esse sol quente banha os campos quando foi ferido pelo frio do inverno, tem que haver. Esse sol é colocado aqui para algo. Ali embaixo, em algum lugar, invisível ao olho humano, está a vegetação e a vida, que surgirá novamente, porque o sol foi enviado para esse mesmíssimo propósito. E exatamente tão certo quanto o Filho luz de Deus banha o coração humano, há uma pequena coisa escondida ali que os homens não podem explicar. Isso está clamando. Tem que haver em algum lugar. Eu penso nisso e meu coração palpita de alegria em saber que nós temos a suprema evidência hoje que Cristo ressuscitou dos mortos. Agora, e eu penso nos tempos do Antigo Testamento também, quando eles aguardavam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus, quando o previram e adoraram nos próprios pensamentos disso. Havia algo dentro deles clamando, um fundo clamando por um fundo, esperando por um tempo, aguardando ansiosamente o tempo quando Jesus viria. Agora hoje, depois que ele veio,
Agora, lá atrás, Satanás tentou cegar os olhos daqueles que aguardavam ansiosamente isso, dizer-lhes que não havia tal coisa. Porém, de uma maneira ou de outra, além de qualquer coisa que possamos dizer nesta manhã, mas como o Espírito Santo ativou seus corações e deu-lhes uma fome e uma sede de que havia um justo que viria. Jó, agora pense, 4.000 anos, 4.000 anos antes da vinda do Senhor Jesus, Jó viu a ressurreição. E quando ele viu através de visão, que seria 4.000 anos antes que acontecesse, ele teve a segurança que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda que os vermes destruam este corpo, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, meus olhos, e não outros o verão. Havia um fundo, clamando pelo fundo em Jó. Satanás pode ter tentado manchar isso com a morte. Ele pode ter dito, sim, Jó, você vai para o sepulcro. Os vermes da carne tomarão seu corpo. Isso é correto, nós sabemos disso. Porém, Jó disse, eu me levantarei nos últimos dias com ele. Ele tinha a segurança que ele iria estar lá, pois havia algo em Jó que ele disse isso. E enquanto Satanás tentava fazer o melhor que podia para manchar isso com a morte e tudo mais, Jó aguardava ansiosamente ver isso. Morreu na fé, entregou o Espírito, ressuscitou na manhã de Páscoa com Cristo, é imortal entre os homens hoje. Aleluia! Note, não é de se admirar que os seres angelicais possam cantar aleluia, conhecer. Agora hoje pode haver alguns, nós podemos esfregar cruzes, nós podemos esfregar ossos de gente morta, são corações humanos clamando por algo. Eles estão, há algo dentro deles que parece, sendo seres humanos, sabem que há algo em algum lugar, maior do que qualquer coisa que conheçam. E estão procurando isso. E estão tentando encontrar isso, adorando ossos de gente morta, esfregando cruzes, construindo grandes igrejas. Porém, essa bendita esperança hoje, essa bendita segurança que cada homem que já entrou em contato com a ressurreição conhece, sem qualquer sombra de dúvida, que Cristo ressuscitou do sepulcro e nós ressuscitamos com Ele. Nós estamos ressuscitados com Ele esta manhã. Que, veja, não há é uma fome, cada um de vocês que vem a Cristo. Antes de você receber o Espírito Santo, você tinha fome e sede, você se agitava, você buscava, você lia a Bíblia, você clamava, você fazia tudo que poderia haver. Você pode ter rezado rosários, você pode ter repetido contas de rosário, você pode ter feito todos os tipos de atos religiosos. Você pode ter parado de comer carne, você pode ter guardado os dias de sábado, você pode ter feito todas essas coisas religiosas de que o mundo fala hoje. Porém, quando uma vez que você se rendeu a uma crucificação, houve uma ressurreição, isso lhe dá a segurança de eu sei que o meu Redentor vive hoje. Essa bendita segurança, Jesus é meu. Oh, que antegozo da glória divina, herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido de seu Espírito, lavado em seu sangue. Isso são as boas novas, isso são as ordens gerais, isso é a grande comissão que nós deveríamos ir a todo o mundo, é pregar este evangelho. Entregar isso ao povo no poder da ressurreição. Agora, confiando que
Agora, quase não nos sobra mais tempo para esta pequena palestra matinal juntos. É para pregarmos agora dentro de umas 2 horas. Estamos de volta para pregar o culto de Páscoa hoje. Porém, hoje, nesta pequena palestra, que sentimento maravilhoso, que companheirismo maravilhoso juntos. E eu creio de todo o coração que hoje, este pequeno e velho tabernáculo verá a evidência direta de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, visível diante de seus olhos. Deus curando os enfermos e fazendo os grandes sinais e maravilhas que a grande comissão incluía. A grande expiação que foi feita no Calvário incluía estas coisas. Para mim, são as provas infalíveis de sua ressurreição. Depois que ele havia ressuscitado dos mortos, ele disse: deveis ir a todo o mundo e pregar este evangelho a toda a criatura. Estes sinais seguirão os que crerem. E você pode ter todas as catedrais e todo esfregar e tudo de tudo mais que você queira. Porém, dê-me o poder ressuscitado para que eu possa ver o Senhor Jesus hoje como o lírio do vale e a estrela da manhã. Isso o sela para mim. E então eu posso dizer, como Jó do passado: eu sei que o meu Redentor vive. O que pode lavar os meus pecados? Somente o sangue de Jesus. O que pode fazer-me são novamente de toda enfermidade, de qualquer coisa, de qualquer servidão em que já estive? Somente o sangue de Jesus e o poder de sua ressurreição. Que coisa maravilhosa! Eu o amo. Vocês não o amam? Bendito seja seu santo nome. Agora, ficou Jó desapontado? Jó foi ignorado porque ele creu nisto? Nunca, nunca! Jó foi enganado quanto ao que ele viu em sua revelação? O fundo, clamando pelo fundo, enganou Jó? Muitos talvez tenham pensado isso em seu dia, porém, como isso resultou no fim? E Jó, quando ele morreu, depois de ser homem velho, Deus o abençoou na vida. Eu lhe digo, observe qualquer pessoa que você quiser. Ouçam isso, gente do tabernáculo e visitantes que estão conosco. Qualquer que seja a vida que você vive, é a vida que você ceifa. Você, exatamente como você semeia, você ceifa. Eu fiz 46 anos de idade o outro dia. Deus tem me deixado viver o suficiente para ver que não se pode fazer o errado e passar impune. Tem que se fazer a coisa certa, porque Cristo ressuscitou dos mortos e seus olhos estão na igreja e Ele a observa e a dirige. Nunca vá contra os sentimentos do Espírito Santo quando ele lhe disser para fazer algo. Não importa o que o mundo diga, você faça o que ele diz para fazer. Ele sempre vindicará a verdade e manterá a verdade endireitada. Agora, quando este grande profeta do Senhor, Jó, quando ele morreu e foi enterrado, apenas uma pequena exclamação agora do que eu quero falar agora de modo a encerrar o pequeno culto agora para que nós possamos ir para casa rapidamente e voltar novamente para o grande culto de cura. Eu não sou fanático. Vocês sabem que eu não sou. Ou se eu sou, eu não sei disso. Porém, eu simplesmente sinto algo bem aqui dentro de mim, impelindo e pressionando. Eu simplesmente creio que nós estamos encarando algo grande esta manhã para a glória de Deus. Eu lhe digo, eu não... Oh, que coisa! Em conhecer esta grande coisa, que Cristo vive hoje. Onde em volta de todo mundo, em todo lugar e toda religião, em tudo que há,
Não importa o que acontecesse, o grupo inteiro desprezasse isto. Mesmo assim, para mim, ele vive. Ele vive. Então, nós veremos se as pessoas ficaram desapontadas que creem nisso. Jó, quando ele morreu, ele foi enterrado num campo lá, e seu sepulcro foi conservado. E então, quando vieram os profetas do passado, Abraão, os enamorados da Bíblia, Abraão e Sara, quando Sara morreu, Abraão comprou um pedaço de terra bem perto de onde Jó foi enterrado e enterrou Sara. Ele disse, eu sou co-herdeiro com você no além. Oh, que coisa! Eu gosto disso. Co-herdeiros. É dessa maneira hoje, alguns dizem, bem, irmão Branham, o senhor quer dizer que deixaria a igreja batista? O senhor faria isso, aquilo ou aquilo mais? Eu sou um co-herdeiro com estes santos roladores e eu desejo estar com eles. Como Ruth disse do passado, onde teu povo é meu povo, meu Deus é meu Deus, onde morreres, morrerei eu. Onde fores sepultada, eu serei sepultada. Eu desejo morrer para mim mesmo, tão grandemente, a ponto de ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Deste modo, eles enterraram Jó e Abraão enterrou Sara bem perto do lugar dele. Algo dentro deles, aquele instinto. Bem, você diz, agora existe tal coisa, irmão Branham? Agora, o Senhor estava falando severamente sobre diferentes religiões. Eles também liam isso no livro. Isso é correto, eles liam isso em livros. Porém, isto não é ler no livro, isto é um livro sendo manifesto. Esta é a palavra, a semente começa a crescer. Isso é, eu sei. Se você está apenas lendo a letra, você dirá, eu espero que sim, eu creio que sim. Porém, quando a semente é trazida à vida, então você sabe que sim. Amém, amém. Oh, é um sei que sim. Jó disse, eu sei, eu esperava isso, eu cria nisso, eu fiz os sacrifícios, eu fiz todas estas coisas, eu esperava que assim. Porém, quando a visão veio e ele viu, ele disse, eu sei disso, algo aconteceu. Você pode ir à igreja, você pode dizer todos os credos dos apóstolos, e você pode fazer todas estas outras coisas que são religiosas. Você pode ser batizado de qualquer forma que desejar ser batizado. Você pode fazer qualquer destas coisas que quiser. Porém, até que sua alma tenha sido despertada com a ressurreição do Senhor Jesus, todas as esperanças se acabaram então. Eu sei que sim, veio. Eu sei. Só disse, eu sei que o meu Redentor vive. Abraão disse, eu tenho tido o mesmo tipo de visão. Quando lá em cima da montanha, quando Cristo, Deus, se encontrou comigo e me deu os seus nomes redentivos como Jeová Jireh, Jeová Rafá e todos aqueles, vendo a morte, o enterro e a ressurreição, vendo isto, e eu ofereci isto em meu próprio filho. Quando eu vi o pequeno Isaac, a mãe havia falecido a esta altura, seu filho. Quando eu o levei para a colina, deixei que carregasse sua própria lenha ao topo da montanha. Gênesis 22. E ali eu o coloquei no altar e ia tirar a própria vida dele, sabendo que eu o havia recebido como procedente dos mortos, e criei que ele o ressuscitaria. E através desta grande esperança que pulsa em meu coração, eu sei que ele disse que ele poderia ressuscitá-lo. Está vendo? Foi uma presciência da ressurreição, a mesma coisa que Jó teve.
Deste modo ele disse, agora eu sou co-herdeiro com Jó, assim que enterre-me na mesma terra. Isso é correto. Então levaram-no lá, levaram Sara e a enterraram bem perto de Jó. Abraão disse, agora sendo que esta terra talvez seja vendida a outra pessoa, ou porque você a deu para mim, eu não desejo que você a dê para mim, eu quero pagar por ela. Ainda que você a dê a mim, eu quero pagar por ela. E é dessa maneira, cada homem, essa é, pela graça sois salvos, não por obras, nada que você possa fazer. Porém, se você chegar a receber a bendita ressurreição em seu coração, você quer viver a vida de um cristão, o desejo em você de todo o coração é fazer aquilo que é correto. Oh, eu gosto demais disso. Não é que você esteja obrigado pelo dever a fazer isso. Não é que você esteja obrigado pelo dever, porém há algo em você que o faz fazer isso. Você deseja fazer isso. Você não faz isso porque é um dever, você faz isso por causa do amor. Você diz, eu sei, bem, eu tenho que levantar e aprontar as crianças para irmos à igreja esta manhã. Oh, que coisa! Está vendo? Oh, que coisa! Você nunca provou a ressurreição. Irmão, quando a ressurreição entrou em seu coração, você quer fazer. Há algo que você simplesmente não pode se manter longe disto. Algo do lado de dentro. Jó, quando ele viu, e Abraão viu isto, ele enterrou Sara perto de Jó, comprou o campo, comprou com seu dinheiro, de modo que ficasse assegurado. Colocou testemunhas nisso, de que ficou assegurado que ele comprou este campo para lugar de enterro. E então Abraão, ele mesmo, quando ele morreu, ele também foi enterrado com eles no mesmo campo. Abraão gerou Isaque, e quando Isaque morreu, ele foi enterrado com Abraão, sob a mesma visão, o mesmo pensamento, o mesmo fundo clamando pelo fundo, o mesmo eu sei que o meu Redentor vive, a mesma coisa, a mesma evidência. E então, quando Isaque gerou Jacó, e Jacó morreu bem lá no Egito, bem distante desta terra, e ele era aleijado, ele andava diferente da maneira que costumava andar, porque uma noite ele entrou em contato com um anjo de Deus, e o Senhor tocou o seu quadril e o fez andar diferente. Ele tinha uma evidência de que ele havia se apoderado de Deus, e Deus havia se apoderado dele. E foi dessa maneira, quando ele recebeu aquela evidência, aquele velho quadril aleijado com o qual ele andava ali, fazendo-o andar direito. De um lado, um grande fanfarrão, um grande... Bem, o que ele era verdadeiramente chamado, ele era um enganador. Foi chamado enganador. A própria palavra Jacó significa enganador. E quando ele estava deste lado, um enganador, um grande, sadio, forte enganador. Do outro lado, um príncipe coxo que havia estado com Deus, focado, diferente, tinha aquela bendita bênção dentro dele. Ele andava diferente, ele atuava diferente, ele vivia diferente. E quando ele estava para morrer bem lá no Egito, pense nisso agora, com aquela inspiração antes da ressurreição, dada para ele numa medida antes da ressurreição, ele disse, eu sei que algo vai acontecer lá no Egito, não no Egito, porém lá na Terra Prometida, um dia destes. Deste modo, no mesmo lugar que esta inspiração, vem aqui meu filho José, o qual era profeta. Ele disse, vem aqui e coloque sua mão nisto, luta o lugar onde eu estive, e jure para mim, pelo Deus do céu, que você não me enterrará aqui. Jure que você não me enterrará aqui. Pois ele sabia que era essencial que ele fosse reunido com aquelas pessoas. Essa é a razão hoje que nós desejamos cantar enquanto colocamos nossa mão na velha rude cruz. Eu tomarei o caminho com os
poucos desprezados do Senhor, ainda que isso seja criticado, ainda que isso seja escarnecido, ainda que eu seja um rapaz muito popular aqui. Da mesma forma, um dia, como era, um mocinho andava pela cidade aqui, e de certo modo popular entre assim por diante, as pessoas jovens. Porém, eu vi algo um dia que desceu aqui dentro, e eu tomei o lugar do lado coxo, do outro lado. Vocês não estão felizes esta manhã por tomarem suas posições lá? Pois houve algo em vocês. Uma jovem, quando era apenas um pregador jovem aqui num local onde eu pregava, eu a levei à igreja uma noite. Ela disse, Billy, nós, depois da igreja, poderíamos ir à sessão de cinema? Eu disse, eu não vou às sessões de cinema. Ela disse, bem, nós poderíamos marcar um compromisso ou encontro para irmos a um baile que vai ter. E a moça era uma professora de escola dominical. E eu disse, ora, não, seu irmão era um ministro, ele não mora muito longe daqui. E ele disse, poderíamos ir a um baile? Eu disse, eu não danço. E ela disse, você não dança? Disse, onde é que você se diverte? Eu disse, venha à igreja, eu lhe mostrarei. Amém. Eu lhe direi, irmão, quando eu sinto aquele poder de transformação, de ressurreição do Senhor Jesus Cristo circulando no corpo humano, que dá aquela segurança perfeita, há mais alegria nisso em 5 minutos do que há em todo o prazer mundano que pudesse ser dado. Esse poder ressuscitado. Bem, naquela noite, pecadores vieram ao altar. Ela estava sentada lá atrás, chorando também. Eu disse, agora, olhe, irmã, está vendo onde está a minha alegria? Eu disse, eu estou mais feliz agora mesmo do que todas as coisas que se pudesse dar no mundo. O mundo e todo o seu poder nunca tomaria o lugar disso. Ter almas virem, há algo aí. Diz, bem, o que é? Isso não é de sua conta. Oh, sim, é sim. É da conta de cada homem e mulher que nasceu do Espírito de Deus. Cuidar que cristãos entrem no reino de Deus. É seu dever, é de sua conta. E que alegria é quando tudo está acontecendo, consumado. Veja que paz. Sim, Jacó disse, agora coloque sua mão aqui e jure que você não me enterrará aqui. De modo que eles o levaram e o enterraram lá com os demais. E então José, isso de certo modo veio de Jacó para José. E quando José morreu lá no Egito, ele disse, agora olhe, não me enterre aqui, porque eu sei que algum dia nós vamos sair daqui. Desse modo, você simplesmente deixe meus ossos do lado de fora da terra. Oh, que coisa! Eu quero dar testemunho o mais que possa de que eu creio nisso. Isso é correto. Disse, depois que eu estiver morto, apenas deixe meus ossos ali por testemunho. Está vendo o que é isso? Ele pôde dizer tanto quanto Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Pois ele havia visto a coisa inteira dramatizada. Ele havia visto, como Jó. Jó viu isso numa visão. Abraão viu isso através de Isaac, o qual Jacó, e assim por diante. E Jacó havia visto isso através da luta. Agora, José viu isso através de sua própria vida. Ele viu que ele nasceu um menino peculiar, que ele era vidente. Havia algo diferente nele que ele podia ter visões. Ele não conseguia entender isso. Ele até mesmo foi e viu, disse a sua mãe e ao seu pai, quando eles tentaram corrigi-lo, quando ele viu os molhos todos que se inclinavam aos dele, ele não conseguia entender isso.
Porém, então, em seguida, ele descobriu que ele foi traído pelos seus irmãos. Ele disse, o que eu estou representando aqui, o que é esta presciência que estou recebendo? Ele observou sua própria vida. E qualquer homem pode observar sua própria vida e dizer mais ou menos o que é, se sondar a si mesmo, se verdadeiramente é cristão ou não. Observe as coisas que você faz e o que você diz em sua companhia e assim por diante. Você descobrirá se você verdadeiramente tem algo aí ou não. Ele via sua vida à medida que ela começava a se mover e logo em seguida descobriram que ele foi lançado num buraco, enganado pelos irmãos, supondo haver sido morto e lançado dentro de um buraco e foi levantado novamente. José previu isso. Ele viu a si mesmo na prisão. Ele viu a si mesmo no calabouço. Ele viu que Deus estava com ele, seja o que for que ele fizesse, ainda assim. Ele era o príncipe da prosperidade. O mundo prosperou. Em todo lugar que José estava, havia prosperidade, pois ele era o príncipe da prosperidade. Ele, sendo sombra de Cristo, onde quer que Cristo esteja, há prosperidade. E quando Cristo retornar à terra, toda a maldição da terra será tirada um dia destes. O velho deserto florescerá como rosa, e os lugares ásperos ficarão planos, e ela produzirá em abundância, pois ele é o príncipe da prosperidade, seja onde for que ele esteja. Aleluia! O príncipe da prosperidade. Como nós poderíamos tratar sobre isso por mais ou menos 1 hora agora mesmo. Porém, para apressar agora, nós temos que nos apressar. Agora veja José, vendo isso então, quando ele sabia de tudo o que fez, ele viu seus irmãos que o traíram, finalmente vieram a ele, não sabendo quem ele era, e inclinaram-se diante dele reverentemente. E aqueles que o crucificaram, como foi, o lançaram na terra, aqueles que o venderam aos egípcios, todos aqueles que o maltrataram, permaneceram diante dele. E ele, o grande príncipe, e eles tremeram. E eles disseram, oh, isso, tremeram, porque disseram, assassinamos o nosso irmão, e tudo a respeito, e como que isso era para ser numa sombra. José, ele sabia que essa seria a condição do mundo na vinda do Senhor Jesus. Desse modo, ele fez menção de seus ossos. Ele disse, não me enterrem aqui, porém, eu desejo deixar cada testemunho que posso, que eu creio que algum dia haverá uma ressurreição além, para onde aqueles que tiveram essa mesma inspiração partiram. E desse modo, a igreja poderia dizer esta manhã, ainda que fanaticamente, como se nos chamam, ainda que por razão de crermos no poder da ressurreição, ainda que creiamos na cura divina e em todos os sinais sobrenaturais que Cristo prometeu, nós temos que ficar do lado do analfabeto ou do fanático e assim por diante. Não faz diferença alguma o que tenhamos que suportar, contanto que saibamos que o nosso Redentor vive e manifestou a evidência em nosso coração que ele vive e reina. José disse, eu quero formar todo o testemunho contra o diabo que eu puder. Deste modo, ele lançou seus ossos ali e eles ficaram ali por 400 anos. Amém! Pois olhava além disso. As pessoas dizem que fanático. Parecia então um fanático, porém provou ser a verdade. Amém! Deste modo, será para cada um que tem esta bendita esperança deste texto esta manhã. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei disto. Não importa o que aconteça. Eles dizem, oh, nós estamos prosperando aqui. Todo o Egito tem prosperado enquanto estamos aqui. Todas estas coisas. Porém,
Isso não fazia nenhuma diferença. Ele sabia que eles iam sair dali, tão certo quanto o mundo. Ele disse, agora, leve meus ossos lá e enterre-os no Egito, na terra prometida, na terra de Canaã, fora do Egito. De modo que quando Moisés veio, um outro profeta inspirado, e ele levou os ossos de José e os levou e os enterrou no mesmo campo, no mesmo lugar onde os demais foram enterrados. Ele tomou o seu caminho com os demais, porque havia algo nele, não importa. Não dê ouvido ao restante das pessoas ali dizendo algo sobre isso. Bem, qualquer lugar está bom. Eles simplesmente falham em qualquer lugar que vão. Porém, havia algo nele, algo que tinha a mesma visão que Jó tinha, a mesma visão que os demais tinham. Não importa o que o resto do mundo pensava, o que eles faziam. Isso não tinha nada a ver com José. Isso não tinha nada a ver com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os demais. Algo pressionava para aquela terra prometida. Parecia fanatismo, porém, eles a desejavam porque havia algo dentro deles. O fundo clamando pelo fundo. É dessa maneira que é hoje com cada crente. Há algo neles que pressiona para isto. Não importa, você pode tentar isto, aquilo ou aquilo mais, porém há algo que pressiona. Você sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que há uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Você sabe que há algo ali, desse modo você pressiona para isto. Agora, no dia que eles o enterraram, os ossos ali, centenas de anos se passaram. Finalmente, um dia, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. E ele veio à terra, e ele veio através de uma manjedoura, pobre e rebaixado. Porém, algo nele que sabia. Ele permaneceu ali com uma profecia da Bíblia. Ele disse, destruam este corpo, e em 3 dias eu o ressuscitarei. Ele foi o único homem que pôde dizer isso, que já pôde fazer a afirmação, ou que ainda pode fazer. Eu tenho poder para sacrificar meu corpo. Eu tenho poder para levantá-lo novamente. Isso é correto. Emanuel, ele próprio. E então, quando ele morreu, e no dia de sua morte, eles o desceram da cruz e o colocaram no sepulcro. E ele jazeu ali de sexta-feira à tarde, até domingo de manhã. Naquela maravilhosa manhã de Páscoa, quando ele ressuscitou, e sua alma foi liberta das prisões do inferno ali embaixo, onde ele foi como pecador por você e por mim, levando os nossos pecados para nos dar segurança perfeita. Não há mais razão para duvidar, há uma segurança perfeita. Ele disse, porque ele fez isso, sua alma foi lançada no inferno, porque ele foi um rejeitado. Ele foi o bode expiatório do Antigo Testamento, que colocavam os pecados das pessoas no bode expiatório e o soltavam no deserto para morrer. Jesus foi esse bode expiatório que estava com os pecados das pessoas sobre ele, e foi rejeitado, e foi para o inferno, para sofrer as torturas. Seu corpo foi para o sepulcro, para pagar o preço de nossa ressurreição. Oh, que coisa! Então, naquela manhã de Páscoa, quando ele voltou do sepulcro, onde as dores da morte e do inferno não puderam segurá-lo, e quando ele ressuscitou na manhã de Páscoa, não somente ele ressuscitou, mas também vieram Jó, Jacó, Abraão, Isaac, todos os demais vieram na ressurreição em Mateus 27. E apareceu a muitos e pelas ruas. Esse é do selo dos seus testemunhos, porque eles tinham algo neles que dizia,
eu sei que o meu Redentor vive. E para cada homem. Agora, eles sabiam, Deus sabia que nos dias futuros que teólogos conseguiriam esta Bíblia. Eles sabiam que homens astutos tomariam posse disto, que eles colocariam suas próprias interpretações nela, que diriam, oh, ela não quer dizer isto, ela não quer dizer aquilo. Por isso, para ter certeza que seus grandes planos nas eras futuras sejam cumpridos, ouça com atenção agora, enquanto nós encerramos o culto. Visto que nas eras futuras que seu plano será cumprido, Deus deu uma testemunha definitiva disso. Nós podemos lê-la e dizer, eu creio nela. Isso é mental, isso é fé intelectual, isso é teologia mental. Porém, há algo além disso. Isso é correto. Não somente ele ressuscitou do sepulcro, porém ele ascendeu ao alto e enviou o Espírito Santo. Ele subiu ao alto e deu dons aos homens. Levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. E hoje, depois que teólogos adulteraram a Bíblia, depois que as organizações da igreja se organizaram e dizem, bem, é disso que nós necessitamos. Algumas pessoas enterradas debaixo da igreja, alguns dos santos, nós desenterraremos seus ossos e os traremos aqui. Alguns deles disseram, nós construiremos uma igreja sobre a tumba onde ele foi crucificado, ou onde ele foi enterrado. Nós construiremos uma igreja ali. As pessoas do material estão tentando fazer coisas materialistas, porém é tão inútil. Não há nada nisso. É tudo tolice e nada nisso. Porém, a verdadeira ressurreição são aqueles que morreram com ele, nasceram de novo, os quais têm essa fé, sei que sim. Eu sei que o meu Redentor vive. E Deus está operando com essas pessoas com sinais e maravilhas, e a grande comissão aqui mostrando que ele ressuscitou dos mortos, e mostrando sinais e maravilhas visíveis. Deus os abençoe. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso de todo o coração? E nós nos apressemos para chegar em casa agora. Tomem o seu café da manhã e voltem novamente às 9 horas. E nós vamos começar com os rapazes a entregar os cartões de oração às 9 horas. E para meu dizer esta manhã, é as últimas palavras sobre isto aqui até que eu volte. O mesmo Senhor Jesus que ressuscitou dos mortos está vivo hoje e pode fazer as mesmas coisas que ele prometeu. Estes sinais seguirão aos que crerem até que eu retorne. Ainda que você seja expulso, ainda que você seja chamado de fanático, todavia ele está aqui em todo o seu poder. Deus o abençoe. Eu oro que Deus lhe dê uma Páscoa hoje, que nunca se esqueça enquanto viver. Agora você diz, o irmão é contra aquelas pessoas que vão às igrejas e grandes cruzes, é isso? Não, Senhor, meu irmão. Essas coisas, tão boas quanto possam ser, são simplesmente como ter, eis o que eu penso dessas grandes igrejas. Você diz, seguramente, se o Senhor nos desse um grande lugar, eu agradeceria. Porém, aqui está a minha análise disso. Você já pensou em vir aqui até as fundições e fábricas e construir um grande, extenso trem de passageiro, luxuoso e os assentos bem bonitos, polidos, e um grande apito em cima e colocar os maquinistas ali dentro, sem nenhum vapor para puxá-lo? Está vendo? Você simplesmente, isso não adiantaria nada. Eu preferiria ter um pequeno vagão em algum lugar com vapor nele do que ter tudo isso. Você não preferiria? Porque você vai chegar a algum lugar. Isso é verdade. Desse modo, agora apenas lembre-se disso. A verdadeira ressurreição, a verdadeira coisa. Você diz, essa coisa pode funcionar por si mesmo, além. Como pode funcionar? Prove para mim. E é isso o que fizemos. Nós colocamos os assentos luxuosos, nós polimos o apito.
Nós polimos os eruditos para ensinarem com grande teologia e usarem muito grandes palavras que apenas grandes coisas que eles estudam com o dicionário quase a noite toda para um sermão, para poderem trazê-lo na manhã seguinte com palavras muito formidáveis. Porém, irmão, para mim, isso é tolice. Dê-me Cristo, dê-me a ressurreição, dê-me a evidência em meu coração de que Cristo ressuscitou dos mortos. Isso encerra o assunto para mim. Amém. Dê-me algo que eu possa dizer com Paulo do passado. E aquela grande câmara negra que se encontra diante de mim como mortal. E eu não sou mais criança, porque eu sei que toda vez que meu coração bate e sigo em direção àquela grande câmara negra ali chamada morte, toda vez que um dia ele vai dar sua última batida e eu tenho que entrar nessa câmara da morte com todo mortal. Porém, eu desejo dizer com Paulo, aquele grande apóstolo, como ele disse, eu desejo conhecê-lo no poder da sua ressurreição, que quando ele chamar dentre os mortos, sairei com ele naquele tempo. Isso é o que eu desejo conhecê-lo esta manhã. Isso é o que eu estou agradecido a Deus, que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Que eu sei que o meu Redentor vive. Estes olhos cegos que uma vez eram cegos foram abertos. Este pequeno e velho corpo frágil de aproximadamente 125 libras, cambaleando por aqui, tem sido a carne veio sobre ele. Esse coração que uma vez estava negro com o pecado foi feito branco. Estes desejos que costumavam amar as coisas do mundo, eles morreram há 22 anos atrás e ressuscitou agora. E esses olhos mortais através dos quais eu vejo, eu tenho sido privilegiado pela graça de Deus em ver o coxo andar, o cego ver, os grandes sinais e maravilhas e os poderes de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei disto sem qualquer sombra de dúvida. Eu sei disto. Eu sei disto. Eu sei disto. Meu Redentor vive. Amém. Continuamente todo o tempo. Ainda que os meus rins se consumam dentro de mim, ainda que minha língua se apegue aos meus lábios, ainda que os vermes da carne consumam o corpo, ainda que uma lápide seja erigida, todavia eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos esta manhã por esta ressurreição. Oh Deus, uma vez um pecador acorrentado pelas cadeias do pecado, uma vez em prisão pelas circunstâncias, arrogante, assombrado, com medo da morte, com medo de te encontrar. Porém, um glorioso dia veio uma ressurreição disso. Cristo ressuscitou no coração e hoje nós temos esta grande segurança. Hoje ele vive supremamente e nós te agradecemos por ele. E nós oramos, Pai, agora que tu abençoes esta pequena audiência e nós que temos nos reunido, faça o teu Espírito Santo repousar sobre cada um. Estejas tu conosco no decorrer do culto vindouro, Senhor, e possa o Espírito Santo entrar em nosso meio esta manhã e curar toda pessoa enferma que está neste edifício. Concede, Senhor, possam as pessoas sair daqui a se lembrar desta Páscoa para sempre. Concede, Senhor, que possam os grandes poderes, possam os grandes anjos que retiraram a pedra na manhã de Páscoa, eles possam estar presentes hoje para retirar cada pedra de dúvida, cada temor, cada discórdia. Tira isso do coração das pessoas. Concede, Senhor, que o Espírito Santo possa descer em grande poder
e ter acesso a cada um. Concede, através do nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Let's stand. Vamos nos pôr de pé. O primeiro a morrer por este plano do Espírito Santo foi João Batista. Porém, ele morreu como homem. Então veio o Senhor Jesus e o crucificaram. Ele pregou que o Espírito salvaria o homem do pecado. Está encharcado de sangue. Sim, está encharcado de sangue. Este Evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este Evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. Oh, então eles apedrejaram Estevão. Ele pregou contra o pecado. Isto os deixou tão irados que golpearam sua cabeça. Porém, ele morreu no Espírito e entregou o Espírito. E foi unir-se aos outros naquela hoste vivificante. Houve Pedro e Paulo e João o Divino. Eles deram a vida para que este Evangelho pudesse resplandecer. Eles mesclaram seu sangue como os profetas do passado, para que a verdadeira palavra de Deus pudesse honestamente ser dita. A alma sob o altar clamando: quanto tempo? Para o Senhor punir aqueles que têm pecado. Porém, haverá mais pessoas que darão o sangue de suas vidas para este Evangelho do Espírito Santo e sua fonte carmesim. Continua encharcado de sangue. Este Evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este Evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. Você não o ama? Nós cantamos essa pequena canção porque cremos que o Evangelho do Espírito Santo ainda está encharcado de sangue. É um caminho de perseguição, é um caminho de mau entendimento. Isso é correto. O mundo não conhece isso. O mundo nunca conheceu isso. O mundo os odiará. Porém, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eles não entendem isso. A pregação da cruz é loucura para os que perecem. Porém, há algo dentro do coração do crente que diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei disto, sem dúvida. Todos se sentem bem? Digam amém. Agora dê um aperto de mão em alguém que esteja perto de você. Diga: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Isso é bom, isso é bom. Tome sua posição esta manhã com Cristo. Ele ressuscitou dos mortos. Tome o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Muito bem. Agora vamos inclinar nossas cabeças apenas um momento. E agora lembre-se do culto dentro de alguns minutos, novamente. Nós vamos começar novamente agora às
às 9 horas, os cartões de oração serão distribuídos. 10 horas, o Senhor permitindo, a parte preliminar começará. O culto de pregação começará por volta disso, por volta das 10, eu suponho. E vocês estejam aqui cedo, às 9 horas, para receberem os cartões de oração. E os rapazes estarão aqui distribuindo os cartões de oração às 9 horas esta manhã. Muito bem. Agora, se apresse para chegar em casa. Se você tem que comer, siga adiante. Se você não tem, volte-se o café da manhã. Depois, de qualquer forma, nós comemos demais. Assim, então, volte jejuando, regozijando, deixe seu coração correto. Apenas mantenha isso em sua mente. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. As campainhas de gozo tocam em meu coração. Porque ele ressuscitou, eu ressuscitarei também. Pois eu já temporariamente, posicionalmente, ressuscitei com ele agora, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora vamos inclinar nossas cabeças em todo o lugar no edifício. E eu pedi ao irmão Billy, um dos pastores aqui, o irmão Tom Meredith, eu também o vi ali atrás, ele nos ajudará no culto um pouco mais tarde. E agora, irmão Billy, queira vir, enquanto todos ficam de cabeça inclinada em oração. Nós pediremos que ele nos despeça em oração. Está bem, irmão Billy, queira nos despedir.